Você já fez aquele exame de colesterol e o resultado deu alto? Pois é, às vezes a gente pensa que está se alimentando bem, mas alguns alimentos que parecem inofensivos podem estar sabotando a nossa saúde sem a gente perceber. Hoje eu vou te mostrar 10 alimentos comuns que podem estar aumentando seu colesterol. E claro, vou dar umas dicas práticas para te ajudar a substituí-los e melhorar sua saúde agora. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as dicas de saúde. O colesterol é uma molécula de gordura essencial para o funcionamento do nosso organismo, porém, quando seus níveis ultrapassam o necessário, ele se torna um dos principais vilões para a saúde cardiovascular. Para entender o impacto do colesterol no organismo, é fundamental compreender que ele circula no sangue em duas formas principais, como LDL, lipoproteína de baixa densidade, e HDL, lipoproteína de alta densidade. O LDL, conhecido como colesterol ruim, tem a função de transportar o colesterol do fígado até as células. Em quantidades adequadas, ele cumpre um papel importante na estrutura celular, ajudando a compor as membranas das células e a produzir hormônios essenciais, como estrogênio e testosterona. No entanto, em excesso, o LDL se acumula nas paredes das artérias, formando placas que dificultam o fluxo sanguíneo, um processo chamado aterosclerose. Essas placas são como sedimentos que vão estreitando a passagem do sangue, fazendo com que o coração tenha que se esforçar cada vez mais para bombear sangue para o corpo. Esse acúmulo pode resultar em problemas graves como hipertensão, doenças coronarianas, infarto e acidente vascular cerebral, AVC. O HDL, ou colesterol bom, atua de maneira oposta ao LDL. Sua função principal é remover o excesso de colesterol das células e das paredes das artérias, transportando-o de volta ao fígado, onde será processado e eliminado do organismo. O HDL funciona como um limpador das artérias, ajudando a reduzir o risco de entupimento e prevenindo a formação de placas de ateroma, ou seja, aquelas placas de gordura que endurecem as paredes arteriais. Por isso, níveis altos de HDL são desejáveis, pois ajudam a proteger o sistema cardiovascular contra o impacto negativo do LDL, quando a alimentação é rica em gorduras saturadas e trans, encontradas em alimentos como carnes gordurosas, frituras, produtos de panificação industrializados e laticínios integrais, ocorre uma elevação nos níveis de LDL. Além disso, o excesso de açúcar e carboidratos refinados, como pão branco e massas, também pode contribuir indiretamente para o aumento do colesterol ruim. Isso ocorre porque o fígado converte esses carboidratos extras em triglicerídeos, outro tipo de gordura que, em excesso, é prejudicial e pode se acumular nas paredes das artérias. Esse cenário de colesterol alto e triglicerídeos elevados cria um ambiente propício para a inflamação e oxidação do LDL. Esse processo oxidativo transforma o LDL em uma forma ainda mais danosa, que se infiltra nas paredes arteriais e atrai células de defesa do corpo, como os macrófagos. Essas células tentam englobar o colesterol oxidado para limpar o local, mas acabam se transformando em células espumosas que, com o tempo, contribuem para a formação e crescimento das placas de ateroma. Essas placas são frágeis e podem se romper, liberando coágulos que bloqueiam o fluxo de sangue em regiões vitais do corpo, como o coração ou o cérebro. Por outro lado, uma alimentação rica em fibras, gorduras insaturadas e antioxidantes tem o poder de regular os níveis de colesterol e até de limpar, parcialmente, as artérias. As fibras, especialmente as solúveis, formam uma espécie de gel no intestino, que captura moléculas de colesterol e impede que elas sejam absorvidas pelo corpo. Já as gorduras insaturadas encontradas em peixes, oleaginosas e azeite de oliva ajudam a aumentar os níveis de HDL, promovendo a eliminação do colesterol ruim. Exercícios físicos também desempenham um papel fundamental, pois melhoram a circulação e ajudam a reduzir os níveis de LDL, ao mesmo tempo que promovem o aumento do HDL. Quando praticamos atividade física regularmente, o corpo regula melhor o metabolismo das gorduras, processando o colesterol de maneira mais eficiente e reduzindo a formação de placas nas artérias. A ciência ainda nos revela que fatores genéticos podem influenciar a maneira como o corpo processa o colesterol. Algumas pessoas possuem uma predisposição genética para o acúmulo de colesterol alto, mesmo mantendo uma dieta saudável e um estilo de vida ativo. Essas condições genéticas, como a hipercolesterolemia familiar, exigem um acompanhamento médico rigoroso e, muitas vezes, tratamento com medicamentos específicos para controlar os níveis de colesterol e evitar complicações. O conhecimento sobre os efeitos do colesterol no organismo mudou ao longo dos anos. Antes, acreditava-se que o simples consumo de alimentos ricos em colesterol, como ovos e frutos do mar, era o principal responsável pelo aumento do colesterol sanguíneo. Hoje, estudos indicam que o colesterol da dieta tem um efeito menor sobre o colesterol total do sangue em comparação com o consumo de gorduras saturadas e trans. Por isso, a recomendação atual foca mais em reduzir o consumo dessas gorduras e em adotar hábitos saudáveis. A chave para a saúde cardiovascular está em manter um equilíbrio, controlar os níveis de LDL, elevar o HDL e prevenir o acúmulo de triglicerídeos no sangue. Isso pode ser feito através de uma dieta equilibrada, atividade física regular e, em casos necessários, tratamento médico. Essa abordagem ajuda a proteger as artérias, garantindo um fluxo sanguíneo eficiente e reduzindo os riscos de doenças graves, além de promover uma vida mais longa e saudável.
Colesterol em excesso é como um vilão silencioso, circulando pelo nosso corpo, mas sem causar dor ou qualquer sinal aparente até que, de repente, ele deixa marcas profundas na nossa saúde. Imagine agora, dentro das suas artérias, o sangue deveria fluir como um rio cristalino, sem barreiras, levando nutrientes e oxigênio a cada parte do corpo. Mas quando o colesterol está em excesso, ele começa a se acumular nas paredes dessas artérias como sedimentos que obstruem a passagem da água em um cano. Lentamente, o espaço para o fluxo diminui. O resultado? O coração precisa se esforçar cada vez mais para fazer o sangue circular, e o risco de um infarto ou AVC se torna real. Para tornar isso ainda mais visual, imagine uma animação simples, células de colesterol se agarrando às paredes das artérias como se fossem bolhas de gordura, uma camada sobre a outra, construindo uma verdadeira barricada. Em condições normais, o colesterol é importante para o nosso corpo, ele é parte fundamental das membranas celulares e até ajuda na produção de hormônios. O problema surge quando seu nível ultrapassa o necessário e se acumula onde não devia. Mas o que muitos não sabem é que não são só as frituras e as gorduras visíveis que elevam o colesterol. Sim, aquele bacon no café da manhã, a batata frita do almoço, eles são vilões óbvios. Mas há armadilhas mais discretas presentes em alimentos do dia a dia, que muitos de nós consideramos inofensivos. O café com leite, aquele biscoitinho, o iogurte aparentemente saudável. Todos podem conter gorduras saturadas ou trans que, ao longo do tempo, aumentam o colesterol ruim no nosso sangue. Para entender isso, vamos mergulhar nos bastidores desses alimentos do cotidiano. Quer ver um exemplo prático? O pão branco pode parecer uma escolha neutra, mas ele tem um índice glicêmico alto, o que eleva os níveis de açúcar no sangue. E essa glicose extra acaba se transformando em triglicerídeos, outro tipo de gordura que também contribui para o entupimento das artérias. Outro exemplo? Laticínios integrais como queijos e manteigas, que apesar de parecerem inofensivos e comuns, contêm gorduras saturadas que elevam o LDL, o famoso colesterol ruim. Esses pequenos exemplos mostram como a nossa alimentação é mais complexa do que parece. Às vezes, sem perceber, estamos sobrecarregando nosso corpo com substâncias que ele não consegue processar a tempo, levando ao acúmulo perigoso de colesterol e ao aumento dos riscos de problemas cardíacos. A verdade é que precisamos encarar o colesterol como um inimigo disfarçado, que se esconde onde menos esperamos. Isso é o que torna essa batalha tão desafiadora e tão essencial para quem quer cuidar da saúde antes que os primeiros sinais de alerta apareçam. Conheça agora 10 alimentos que você deve evitar e que comemos todos os dias, sem mesmo saber sobre seus males. 1. Queijo processado. Queijos processados são populares, mas escondem um alto teor de gordura saturada e colesterol, fatores que tornam as artérias mais vulneráveis a entupimentos. Quando você abre uma embalagem de queijo processado, na verdade está consumindo mais que leite. Aditivos e óleos hidrogenados também fazem parte dessa mistura para realçar sabor e textura, mas o custo para a saúde é elevado. Como alternativa, experimente queijos brancos como cottage e ricota. Esses queijos, além de serem mais leves, contêm menos gordura saturada e ainda oferecem uma dose extra de proteínas que ajudam na saciedade. 2. Carnes gordurosas. Aquela costela bem suculenta, a picanha com capa de gordura, tudo isso é um verdadeiro paraíso para quem adora um bom churrasco. Mas essas carnes vermelhas gordurosas estão carregadas de gordura saturada. A gordura da carne é a responsável por aumentar o colesterol LDL, o tipo ruim, elevando o risco de doenças cardiovasculares. Opte por carnes mais magras como peito de frango sem pele, cortes magros de carne bovina, músculo, patinho, ou peixes como salmão e sardinha, ricos em ômega 3. Uma gordura que tem o efeito oposto, reduz o colesterol ruim e favorece a saúde do coração. 3. Fast food. Quem não gosta de um hambúrguer ou uma porção de batata frita? O problema é que fast foods geralmente são preparados com óleos ricos em gorduras trans, um dos maiores vilões das artérias. Essas gorduras transformam alimentos simples em verdadeiras bombas calóricas que disparam os níveis de colesterol ruim e inflamam o organismo. Tente fazer sua própria versão desses pratos em casa. Você pode grelhar o hambúrguer com carne magra e assar as batatas com azeite e ervas, criando uma opção igualmente saborosa e bem mais saudável. 4. Margarina e manteiga. Margarina e manteiga são escolhas comuns para o café da manhã, mas as duas têm gordura trans e saturada. A gordura trans, especialmente, é altamente prejudicial, porque aumenta o LDL e reduz o HDL, o colesterol bom. Uma opção mais saudável é o azeite de oliva, que além de dar sabor, possui antioxidantes. O abacate também é uma alternativa deliciosa e nutritiva, com gorduras que são benéficas para o coração e para a circulação. 5. Produtos de panificação industrializados. Biscoitos recheados, bolos prontos e pães comerciais parecem irresistíveis, mas são ricos em gorduras trans para garantir a textura e o sabor duradouros. Essa gordura industrializada compromete o coração e gera inflamação no corpo, elevando o colesterol ruim. Se você ama uma sobremesa ou um pão quentinho, experimente fazer em casa com ingredientes integrais. Farinha de aveia, de amêndoas ou integral são boas escolhas, além de darem mais sabor e serem ricas em fibras que ajudam na saúde intestinal e na saciedade. 6. Leite integral. Leite integral é uma fonte natural de gordura saturada, que é utilizada na produção de colesterol.
Apesar de o leite ser rico em cálcio e proteína, ele pode ser um problema para quem precisa reduzir os níveis de colesterol. Uma troca simples é o leite desnatado, que mantém os nutrientes com menos gordura. Bebidas vegetais como leite de amêndoas também são opções versáteis com zero colesterol e menos gorduras, ideais para quem busca uma vida mais leve e saudável. 7. Embutidos, salsicha, salame, linguiça. Salsichas, linguiças e salame são práticos e cheios de sabor, mas também carregados de gordura saturada e sódio, elementos que prejudicam o fluxo sanguíneo. O excesso de sal aumenta a pressão arterial, e a gordura saturada se acumula nas artérias, causando um efeito duplo prejudicial ao sistema cardiovascular. Alternativas mais leves incluem o peito de frango desfiado ou frios magros, como o peito de peru, que contém menos gordura e ajudam a manter o colesterol sob controle. 8. Frituras e empanados prontos. Crocantes e saborosos, os empanados e frituras prontos para consumo estão cheios de gordura hidrogenada e óleos de baixa qualidade. Esses alimentos são preparados em fritadeiras industriais e podem carregar grande quantidade de gordura saturada, além de serem muito calóricos. Troque as frituras pelas versões assadas ou feitas na air fryer, que mantém o sabor e a crocância com menos óleo. Além disso, a versão caseira de empanados é mais saudável e permite variar os ingredientes e temperos. 9. Doces industrializados. Chocolates, doces recheados e balas não só têm açúcar em excesso, como muitas vezes são feitos com óleos hidrogenados. Esses ingredientes não só elevam o colesterol como também aumentam o risco de resistência à insulina. Para matar a vontade de um docinho sem culpas, aposte em receitas caseiras com ingredientes naturais, como frutas secas, castanhas e cacau puro. Além de mais nutritivos, esses doces ajudam a manter o nível de glicose estável e não comprometem a saúde cardiovascular. 10. Sorvetes e sobremesas cremosas. Sorvetes e sobremesas como chantilly e mousses cremosas são verdadeiros desafios para quem tenta controlar o colesterol. Eles têm altas quantidades de creme de leite e gorduras hidrogenadas, que se acumulam no organismo e afetam o colesterol e a saúde das artérias. Para uma alternativa refrescante e saudável, experimente sobremesas feitas com frutas congeladas e iogurte natural. Fazer mudanças na alimentação pode parecer um desafio, mas com alguns ajustes simples e novas receitas, dá para transformar seu cardápio em algo mais saudável e gostoso. Começar substituindo alimentos problemáticos e incluindo ingredientes ricos em fibras e nutrientes é o caminho. Vamos pensar em opções de cardápio para o dia a dia. Primeira dica: crie pratos que usem alternativas mais leves às frituras e embutidos, aumentando a variedade de vegetais e grãos integrais. Por exemplo, para o café da manhã, substitua aquele pão branco com manteiga por uma torrada de pão integral com abacate amassado, azeite e uma pitada de pimenta do reino. O abacate é uma gordura saudável que ajuda a manter a saciedade e a regular o colesterol. Já o pão integral, rico em fibras, ajuda a reduzir a absorção de gordura no corpo e melhora a saúde intestinal. No almoço, troque as frituras pelo preparo assado ou grelhado. Em vez de batata frita, experimente fazer batatas assadas com ervas. Corte as batatas em fatias grossas, regue com azeite, alecrim e sal e leve ao forno até ficarem douradas e crocantes. O sabor é incrível, e você evita a gordura saturada do óleo de fritura. Para quem gosta de empanados, a dica é usar farinha de aveia ou de linhaça para empanar o frango ou peixe antes de assar. Basta passar a carne no ovo batido, depois na farinha e levar ao forno. O resultado é um empanado crocante e saudável. Para o lanche da tarde, abandone as bolachas e doces industrializados e aposte em snacks caseiros. Um exemplo é o mix de castanhas e frutas secas, como amêndoas, nozes e damascos. Esses alimentos são ricos em gorduras boas e antioxidantes, perfeitos para substituir os doces e manter o nível de energia estável. Se quiser algo mais doce, um iogurte natural com mel e uma colher de chia é uma ótima opção, dando a saciedade e os benefícios das fibras. Chegando ao jantar, que é muitas vezes o momento em que sentimos mais preguiça de cozinhar, a dica é ter sempre legumes variados à mão. Um prato simples como uma salada colorida com folhas verdes, tomate cereja, cenoura ralada, grão de bico cozido e uma colher de azeite com limão, é rápido, leve e nutritivo. Complemente com um filé de peixe grelhado ou uma omelete de claras com espinafre e cebola. Outro ponto importante é variar as fontes de proteína, trocando parte das carnes gordurosas por leguminosas e proteínas magras. Feijões, lentilhas e grão de bico, além de fornecerem proteínas, são ricos em fibras que ajudam a regular os níveis de colesterol. Uma dica é preparar uma salada de grãos com legumes cozidos e folhas verdes. O grão de bico, por exemplo, fica delicioso temperado com azeite e ervas frescas. Para adoçar, use frutas frescas ou receitas que levem açúcar natural, como o açúcar de cocô ou mel em quantidades moderadas. Um bom exemplo é a sobremesa de frutas congeladas com iogurte natural, como banana e morango batidos com um pouco de iogurte até virarem um creme espesso. É doce, saciante e uma excelente opção para quem quer algo cremoso sem recorrer aos sorvetes e sobremesas prontas. Por fim, não se esqueça das bebidas. Em vez de refrigerantes, opte por águas saborizadas com fatias de limão, hortelã ou gengibre. Chá verde também é uma ótima opção, pois ajuda na queima de gordura e no controle do colesterol. Essas trocas são simples de implementar e, com o tempo, seu paladar vai se acostumar a esses sabores mais naturais e ricos.
Outros exemplos para manter uma alimentação equilibrada e saudável, cheia de sabores e livre do excesso de gordura. Basta usar a criatividade e fazer pequenas substituições no dia a dia. No almoço, por exemplo, substitua frituras por preparos assados ou cozidos ao vapor. Em vez de frango frito, experimente fazer frango ao forno com uma crosta de ervas e sementes de gergelim. Para isso, basta temperar os filés com alho, pimenta do reino, alecrim e uma leve camada de gergelim antes de levar ao forno. Além de ficar suculento, o gergelim adiciona crocância sem precisar do óleo de fritura. Se você adora batatas fritas, pode tentar batatas doce assadas com cúrcuma e alecrim. Corte-as em palitos finos, passe um pouco de azeite e polvilhe cúrcuma, alecrim e uma pitada de sal. Depois, basta levar ao forno até ficarem douradas e crocantes. A cúrcuma adiciona sabor e propriedades anti-inflamatórias, e o alecrim completa com um toque aromático. Para os fãs de empanados, substitua a farinha branca por opções mais ricas em fibras, como a farinha de grão de bico ou de quinoa. Passe o frango ou peixe em uma mistura de iogurte natural e alho, depois empane na farinha de grão de bico e leve ao forno. O resultado é um empanado com uma textura crocante e com benefícios para a saúde digestiva. Na hora do lanche da tarde, evite os biscoitos industrializados e experimente preparar snacks caseiros. Um exemplo é o chips de maçã ou de banana feito em casa. Basta cortar as frutas em fatias finas, levar ao forno com canela por cerca de 20 minutos e ter um lanche crocante e naturalmente doce. Outra opção é preparar um mix de sementes tostadas como girassol, abóbora e castanha do Pará, que podem ser temperadas com páprica ou alecrim para dar mais sabor. Essas sementes são ricas em gorduras saudáveis e ajudam a saciar a fome. Para quem gosta de doces, um smoothie de frutas é uma ótima pedida. Misture uma banana congelada com um punhado de morangos e uma colher de cacau em pó. Bata tudo até obter uma consistência cremosa e adicione uma colher de chia ou linhaça para enriquecer com fibras. Esse lanche é ideal para quem quer algo doce sem recorrer aos açúcares e aditivos das sobremesas industrializadas. No jantar, uma refeição leve e prática é sempre bem-vinda. Uma ideia é preparar um refogado de legumes com cenoura, abobrinha, brócolis e cebola, temperado com alho, gengibre e um fio de azeite. Acrescente tofu grelhado ou grão de bico para dar mais proteína. Outra sugestão é uma sopa de lentilhas com espinafre e cenoura, que além de ser reconfortante, é rica em fibras e proteína vegetal. Variar as fontes de proteína é essencial para reduzir a ingestão de carnes gordurosas e manter o colesterol sob controle. Em vez de carne vermelha, aposte em um refogado de grão de bico ou lentilha com legumes e temperos frescos como salsa e coentro. Esses grãos são fontes excelentes de proteína e ao mesmo tempo promovem a saciedade e o equilíbrio do colesterol. Para sobremesa, frutas frescas são sempre uma boa escolha. Experimente maçã com canela assada. Basta cortar a maçã, polvilhar canela e levar ao forno até que fique macia. É uma sobremesa doce, simples e livre de açúcar refinado. Outro exemplo é a mousse de abacate com cacau. Misture um abacate com uma colher de cacau em pó e um pouco de mel. Bata até a textura ficar cremosa. O abacate adiciona cremosidade e gorduras boas, enquanto o cacau traz um sabor intenso de chocolate. As bebidas também podem fazer uma grande diferença no dia a dia. Em vez de sucos industrializados, faça um chá frio de hibisco com limão, ideal para tomar em dias quentes. Outra opção é a água aromatizada com fatias de pepino e hortelã, que refresca e hidrata sem adição de açúcar. Chá verde ou chá de gengibre também são ótimas opções, pois ajudam a acelerar o metabolismo e são ricos em antioxidantes. Essas pequenas mudanças podem transformar sua alimentação em uma rotina mais leve e benéfica para o coração e o organismo como um todo. Afinal, cuidar da saúde é uma jornada de boas escolhas, que vão se somando para construir um estilo de vida mais equilibrado e saboroso. Agora é com você. Teste essas substituições e experimente cortar os vilões do colesterol da sua rotina. Com certeza, o próximo exame vai trazer boas notícias. Cada pequena mudança na alimentação faz uma diferença enorme para o corpo, e você já deu o primeiro passo entendendo como esses alimentos afetam a saúde. Agora só falta colocar em prática. Conta aqui nos comentários, qual desses alimentos surpreendeu você? Tem algum que você nem imaginava que pudesse ser prejudicial? E se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas dicas, compartilhe o vídeo. Vamos juntos espalhar essa informação para que cada vez mais pessoas possam fazer escolhas melhores. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo sobre saúde, bem-estar e dicas práticas para o dia a dia. E claro, deixe o seu like para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos que fazem a diferença. Vamos juntos cuidar da nossa saúde, um passo de cada vez. Com o apoio certo e informações confiáveis, você tem tudo o que precisa para conquistar uma vida mais leve e saudável.